Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Entre Cortes. O convidado de hoje nasceu em uma família profundamente ligada à música. Filho de um cantor lírico, cresceu cercado por acordes, melodias diferentes e diferentes instrumentos. Ainda criança, iniciou seu estudo de violão e piano. Já na adolescência, ampliou seus horizontes musicais e passou a estudar também guitarra e gaita, inspirado pelo blues e pelo rock. Apesar dessa forte ligação com a música, ao chegar à vida adulta, escolheu inicialmente um caminho completamente diferente e decidiu ingressar no curso de Física da Universidade de São Paulo, a USP. Mas, em meio a cálculos e equações, percebeu que a sua verdadeira paixão continuava sendo a música. Foi então que iniciou seus estudos de violino. A ligação com o instrumento foi tão intensa que decidiu deixar a física para dedicar-se integralmente à carreira musical. E essa decisão mudou completamente a sua vida. É uma grande honra receber no podcast Entre Cortes o multi-instrumentista e professor Paulo Caligópulos. Seja muito bem-vindo ao Entre Cortes. Professor, em 1993, o senhor cursava física na USP e naquele período estava frustrado com o curso. Foi então que surgiu a vontade de aprender o violino e pouco tempo depois percebeu que precisava de uma orientação e passou a estudar com o grande professor Cláudio Cruz. Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao começar a estudar violino? E como eram as aulas com o professor Cláudio Cruz? Que tipo de orientação e ensinamentos ele lhe transmitiu na época que o senhor utiliza até hoje? Então, desafio, eu não sei se eu tive desafio, né? Era tanto prazer que eu tinha, foi praticamente uma lua de mel. Estudar com Cláudio Cruz foi uma lua de mel. Era onde eu tinha um prazer absurdo de estudar violino. Era uma coisa que eu queria, eu estava muito cansado da física, não era uma coisa com a qual eu queria mais trabalhar, não queria ter mais nenhum contato. Então, todo momento que eu tocava no violino, que eu me preparava para a aula, era um jato de alegria, de bem-estar. Então, eu não posso dizer que eu tive desafio, né? Eu não considerava um desafio. Estudar e melhorar não era para mim um desafio, era um prazer, era uma coisa profundamente prazerosa. Era uma coisa que me despertava o meu desejo de me tornar melhor e de visualizar o que eu poderia me tornar no futuro. E o Cláudio foi um professor que eu acreditei. É uma coisa que hoje em dia é muito raro de encontrar. Um professor que as pessoas acreditem, as pessoas não acreditam mais em professor, né? Elas têm muito acesso à informação, você tem acesso à internet. Então o professor falou, o Cláudio me falou, você tem que estudar violino todo dia. Você não pode tirar um dia para fazer. Então ele falou aquilo e eu acreditei. Hoje em dia as pessoas, sério, você acha isso? Eu encontrei um pesquisador que falou que não sei o quê, e tem esse outro que fez uma teoria disso, que você não precisa estudar. Sabe? Então isso é muito frustrante para o professor e eventualmente para o aluno, porque ele vai se sentir mal, né? Ele não vai entregar. A crença dele, eu acho que você sempre tem que desconfiar de tudo de uma forma saudável, né? Você vai eventualmente olhar e falar, não, vou fazer isso, eu vou ficar um tempo fazendo isso, vou acreditar nisso. Mas se você já nega tudo de cara, aí fica muito complicado. Então eu acreditei no Cláudio, ele falou, você tem que estudar todo dia, você tem que fazer teu trabalho. Ele falou, para você ter respeito, o único jeito de você ter respeito é você ir lá e fazer seu trabalho direito, é você ir lá e tocar todas as notas. Então, qualquer outra coisa que você fizer, você pode puxar saco, pode fazer isso daqui, mas se você chegar lá e a hora que falar, toca isso, tocar todas as notas, aí ninguém pode falar nada. Então isso foi uma coisa que me marcou muito. E a outra coisa que ficou sempre para mim, que ele falou, uma coisa que eu tô sempre olhando em mim é onde tem tensão. Eu sempre estou tirando tensão, que é isso que eu falo até hoje para os meus alunos de Dunes,
que todo o segredo do violino está na remoção da tensão. Enquanto você tiver tensão, é uma pedra no meio do caminho que você tem no caminhar do seu violino. Então, remova a tensão. O senhor obteve o título de mestre em violino pela prestigiada Universidade Privada de Música e Arte da cidade de Viena, na Áustria. Qual foi o maior choque de realidade ao conviver em um ambiente musical de altíssimo nível fora do Brasil? E quais lições o senhor acredita que o nosso país poderia absorver dessa experiência para formar músicos cada vez mais preparados? Eu acho que o maior choque cultural é a cidade em si, né? É a forma de viver europeia. Então, é uma cidade com acesso à cultura inimaginável aqui para nós. A quantidade de museus que eles têm lá, reunidos, um do lado do outro, a quantidade de salas de concerto e a frequência dos concertos do mais alto nível, né? São as melhores orquestras, os melhores solistas que estão tocando lá, um dia atrás do outro, sem parar. Então, isso é realmente a coisa mais chocante, que é o acesso à cultura. Aqui o Brasil, eu acho que ele tinha que investir mais na cultura, é só isso, né? Apesar de tudo isso daqui, você não tem muitos músicos austríacos, né? Se você pensar que aquilo deveria ser o centro, deveria ser a maioria, são poucos os músicos de Viena ou da Áustria, gente da Coreia, da China, do Japão, do Brasil, da Venezuela, da Alemanha, da Espanha. Então, é gente dos mais diversos níveis também, não é só gente boa, tem gente incrível, né? Eu estava lá na orquestra, eu sentei na orquestra da minha faculdade, do lado da Maria Dueñas, eu nem conhecia ela na época, mas ela estava sentada do meu lado, lá o pessoal falou, essa daí é a Maria Dueñas, não sei o que, ela vai fazer um solo, não sabia de nada. E mas tinha gente ruim também, né? E se você sai dessas faculdades que tem o subsídio do governo, você tem gente muito fraca, né? Que tem dinheiro para pagar umas faculdades inferiores para estudar em Viena, mas não se aproveita muito. Mas é o ato de morar naquela cidade, de ter aquele acesso. Então, vamos falar isso no nível de Brasil, realmente é investir na cultura, mas eu não tenho muita esperança de que isso vai acontecer. Professor, poucos anos após iniciar os estudos de violino, o senhor já era convidado da USESP. Em 1998 vieram os primeiros cachês. Em 2003 tornou-se integrante efetivo, permanecendo na orquestra até 2008. E no ano seguinte ingressou na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Como foi possível sair do zero no violino em tão pouco tempo e conquistar uma vaga na USESP, uma das maiores orquestras da América Latina? E o que motivou sua decisão de seguir para a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo? Então, a questão toda é que a estatística, ela não se aplica ao indivíduo. Isso é um conceito muito importante de se entender. Você fala, você tem uma chance de 1% de entrar na USESP. Isso não interessa, isso é uma análise do grupo. Então você está vendo 100 pessoas que estão fazendo a prova, você falou, estatisticamente uma pessoa vai entrar. Mas para cada uma das pessoas isso não tem significado nenhum. Tem uma probabilidade ridícula de você ganhar na Mega Sena, mas para a pessoa que ganhou isso não significa nada. E para você também, você não ganhou. E não está dentro da estatística. Estatística é uma análise de grupo. Então, quando você fala, é muito difícil entrar, isso não é problema meu. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer meu trabalho. Eu tenho que ir lá, estudar meu violino e me preparar mentalmente e chegar na prova e tocar. O que vai acontecer, não sei. Mas é isso que eu tenho que fazer. Então, em nenhum momento, hoje me chove todo dia. Se eu estou começando com tantos anos, eu consigo entrar em tal orquestra, eu parei em tanto tempo, eu consigo fazer isso daqui, consigo entrar numa orquestra média, consigo... Cara, eu não sei. Sabe, eu posso te dar estatística. Eu posso te falar assim, olha, estatisticamente eu perguntei para o chat GPT
e para cada 50 pessoas que começam a estudar depois dos 18 anos, elas entram em orquestras de médio porte, a chance é... E o que te serviu isso, entende? Então, eu acho que eu não pensei em nada. Pensar é a coisa que mais atrapalha o ser humano. Então, eu cheguei e falei, tem um salário bom lá e é uma orquestra muito boa, eu quero entrar no ZESP. Falei, Cláudio, eu quero estudar violino. E ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero chutar a bunda do Wengerhoff. O Wengerhoff estava começando a surgir naquela época, estava ficando famoso. Eu falei, eu quero chutar a bunda do Wengerhoff, eu quero ser incrível, eu quero tocar muito bem. E esse era um desejo real que eu tinha, de tocar bem violino. Hoje em dia é mais, todo mundo quer, professor, eu posso aprender o Mozart 3 e os excertos porque eu quero entrar numa orquestra? Você sabe que quando você entra numa orquestra você para de estudar, né? Isso é um fato. Quando você entra numa orquestra, o teu desenvolvimento, ele entra num platô e você para. Se você não tem uma força de vontade absurda de ficar lá se matando e trabalhando, é isso. Então, todo mundo gosta de dinheiro, né? Quem nunca? Agora, as pessoas precisam querer tocar o instrumento, precisam querer dominar a área delas, e eu acho que esse era o meu principal desejo. Eu queria o repertório, sabe? Eu queria aprender os excertos de orquestra, mas eu não falei, não, vamos ficar só no Mozart 3 trabalhando assim, e Dom Juan, para isso ficar incrível. Não, eu falei, estudamos Mozart 3 em um mês, vamos lá seguir, vou aprender os outros concertos, eles vão me ajudar a me tornar um violinista melhor. Então, eu acho que foi isso. Então, essa falta de preocupação com entrar, essa falta de estresse, eu fiz a prova e eu passei na primeira prova que eu passei. Então, eu não fiquei naquela coisa, já é a quinta prova que eu estou fazendo, será que agora eu vou, será que vai ou não vai? Então, foi isso. E aí eu entrei, né, toquei em várias orquestras antes e entrei na USESP em 2002, fiz a prova em 2003, mas né, na época, principalmente, hoje eu não sei, e não estou pesquisando, não estou interessado, mas na época era um ambiente muito tóxico, era um ambiente muito ruim. E então eu cheguei numa situação onde eu pedi uma licença de um mês, uma licença não remunerada de um mês, e eles simplesmente recusaram na minha cara, e eu dei 1000 opções para eles de coisas, então não ia ser um problema de forma alguma, mas eu senti uma maldade muito grande, eu senti uma má vontade muito grande de todos, e um prazer, um prazer cruel, de olhar no olho e falar, cara, a gente está negando isso e você não vai viajar. E eu pedi para fazer um concurso para eu estudar, né? Não é que eu estava indo fazer um casamento, eu estava indo estudar na Alemanha para fazer um concurso no México. Então, eu olhei e falei, não consigo trabalhar nesse ambiente. Eu pedi demissão. E logo 6 meses depois abri uma vaga no Municipal, fiz a prova e entrei lá. E eu estou lá já há 17 anos. O senhor é reconhecido pelo trabalho técnico e pelo estudo da metodologia Dunes. Em uma época em que muitos buscam resultados imediatos, qual é o maior erro que o senhor vê os estudantes cometerem na construção da técnica? Então, o problema da construção da técnica é que ela não existe mais. Ninguém está interessado mais num trabalho de construção da técnica, ninguém mais sabe o que é técnica. De novo, acho que a coisa que mais me perguntam é dica. Qual a dica para o Mendelssohn? Qual a dica para tocar o concerto de Brahms? Qual a dica para tocar afinado? Entende que não é uma dica? É aquilo lá. Qual a dica para construir um prédio? Faz uma faculdade de engenharia civil e você vai saber como construir um prédio. ChatGPT, como construir um prédio? Então você entende essa coisa, essa necessidade de pular etapas, essa necessidade de tentar simplificar uma coisa que não é simples. O violino em si, ele é dentro de um contexto, ele é simples. Você abaixa e levanta o dedo e você puxa o arco e você exerce pressões e velocidades. Não é uma coisa absurda, mas é uma coisa que tem que ser treinada para você ter precisão. Você precisa de precisão. Chutar a bola é muito fácil. Chutar a bola no ângulo do gol com aquela força é um negócio que você treina. Você precisa ter a musculatura treinada. Então,
com o Dunis você consegue se preparar para isso, você consegue entender. E eu vejo que as pessoas, elas não têm interesse em sentar e fazer um trabalho. Né? Por exemplo, um aluno acabou de me mandar um resumo que ele fez do vídeo do curso da academia, um vídeo sobre mão direita. Ele falou: professor, eu fiz um resumo aqui escrito para eu analisar, não sei se você quer, eu posso te mandar uma cópia. Eu falei: não tenho interesse nenhum, porque isso foi a coisa mais maravilhosa que você fez para você. Se eu entregar isso para outros alunos, eles vão falar: nossa, que legal, isso daqui da hora, e vão botar numa gaveta e vão esquecer. Todo aluno precisaria fazer isso. Olhar o vídeo, analisar, fazer o trabalho. Mas as pessoas acham: eu assisti o vídeo, pronto, acabou. Não é assim. Então, a falta do interesse de esmiuçar o conhecimento, de interesse de ir lá pesquisar a fundo, entender o que está acontecendo, brincar com o instrumento, conhecer ele, ter uma intimidade com ele, eu acho que isso é o principal problema dos alunos de hoje em dia. E o interesse de 10 segundos do TikTok, né? O senhor ainda mantém uma rotina diária de estudos? E ao longo da sua trajetória, houve algum mentor que marcou profundamente a sua formação e que ainda hoje influencia a maneira como o senhor pensa e faz música? Então, eu vou dizer que hoje em dia eu não estudo mais. Eu não estudo porque o que eu estudo é quando eu estou na aula e eu ensino algum aluno e eu mostro para ele. E aí eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Eu tenho que pensar e agir. Então, quando eu me preparo para o repertório novo da orquestra também, eu penso nos dedos. Toda vez que eu gravo um vídeo para os meus alunos, eu estudo, mas eu não faço mais um estudo daqueles: hoje vou pegar, abrir, vou fazer estudo, fazer escalas, vou fazer um Dunis. É porque eu já fiz isso, eu já estudei, e hoje em dia eu trato o violino de uma forma mais natural. Não como: tô precisando fazer musculação, crescer esse músculo, vou puxar e vou tomar bomba. Não, é uma coisa que flui, né? Eu me sinto cada vez mais como o violino sendo uma parte de mim. Então é algo natural, eu não preciso de um treino extra para isso, né? Eu não sou o Heifetz, eu não sou um Spala, eu não sou um solista, então eu não preciso... se eu tivesse que tocar Sibelius mês que vem e vou tocar primeiro violino do quarteto, aí eu provavelmente teria que manter mais essa forma, mas eu estou me sentindo muito bem do jeito que eu estou fazendo, e aquilo lá se você for analisar, eu acho que agora eu estou na melhor fase de tocar violino, na melhor fase técnica e musical eu estou agora, e estudando menos. Então isso realmente faz a gente questionar o que é o estudo, a necessidade cega de ficar preparando alguma coisa e ficar repetindo sem haver a necessidade, né? E eu acho que sobre mentoria, a mentoria de Dunis, né? A mentoria de Dunis é o que me faz seguir para tudo que eu faço. Dunis é o que eu falo, é uma coisa que você leva além da música, é uma coisa que você leva para o seu dia a dia. Então, toda a questão do relaxamento, de como você pensa a música, de como você se relaciona com a música, como o que tocar, eu diria que realmente quem eu sigo é Dunis. Todo músico tem um perrengue chique. O senhor poderia compartilhar alguma situação marcante que na hora foi difícil, mas que hoje rende boas lembranças e grandes aprendizados? Perrengue chique. Olha, teve uma situação que foi uma das situações mais traumáticas, assim, da minha vida, que acho que é um perrengue chique que em 2009, quando teve a primeira orquestra sinfônica do YouTube, concerto com Tandum no Carnegie Hall. Eu falei: que legal, né? Quero fazer isso, quero ganhar isso, né? Vamos lá. E aí eu peguei, gravei o Capricho 24, gravei as peças que eles pediam e tava tudo muito bom, né? Tava muito legal.
pessoas estavam todas piradas, estava todo mundo votando em mim, estava todo mundo, quer dizer, comentando no meu vídeo que ia votar em mim. O meu vídeo era o mais visto de todos os concorrentes. E teve um pequeno problema. Uns meses antes desse concurso, eu estava tendo mais sucesso nos meus vídeos, né? E eu falei, cara, eu vou fazer esses vídeos e eu não vou falar que eu sou do Brasil. Eu vou tirar o meu país, porque eu quero ser uma coisa mais mundial, né? Eu não quero que eles falem, do Brasil, não, eu quero, é um violinista. De onde que ele é? Ah, tanto faz, é um violinista. Só que ninguém me falou que isso era essencial. Então você votava no país da pessoa. E quando começou a votação, eu não recebi nenhum voto. Apareceram lá a prévia da votação e eu estava sem nenhum voto. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí eu entrei em contato, assim, não sei o que, e depois eu descobri, fui lá, peguei, botei, só que já era tarde demais. E aí eu não fui. E naquela época eu estava fazendo isso com a minha esposa. Eu falei, vamos fazer isso. Ela falou, não quero fazer isso. Eu falei, não, vai ser legal, a gente vai ganhar uma viagem para o Carnegie Hall. Aí ela gravou um vídeo meio mal gravado, assim, num canto, tá? Ela nem aparecia direito. Preparou, assim, não estava achando que fosse grande coisa. E ela passou. Então ela foi para o Carnegie Hall e eu fiquei. E quando saíram os resultados e realmente eu vi que eu não tinha ido, aquilo foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida, sabe? Foi uma coisa que é um negócio que você fala, em parte é uma culpa sua, mas não é culpa sua também, porque você não podia saber, e aí você questiona tudo, você fala, cara, por que isso aconteceu comigo? Por que não vai acontecer? E foi assim. Então, esse é o perrengue chique, é conseguir ter o vídeo mais visto, o vídeo mais clicado, e não ganhar a viagem para o Carnegie Hall. No ano de 2011, o senhor foi um dos 4 solistas escolhidos entre mais de 3.000 candidatos do mundo inteiro para integrar a YouTube Symphony Orchestra. E teve a oportunidade de se apresentar como solista de guitarra na Sydney Opera House, em um concerto transmitido ao vivo para milhões de pessoas. Como foi viver esse momento e qual impacto essa experiência teve na sua carreira? Então, exatamente isso. Todo o trauma anterior do perrengue chique, ele me permitiu que eu fosse para Sydney. Se eu tivesse participado do primeiro, se eu tivesse ganho o primeiro, eu não poderia participar do segundo. Então, assim, eu troquei ser um membro da orquestra em 2009 por ser um dos solistas na Austrália, na Sydney Opera House com o Michael Tilson Thomas, né? Então, depois foi uma troca boa. No final das contas, eu achei que valeu a pena, né? Agora, viver esse momento foi um momento incrível, né? Foi um momento maravilhoso que eu adorei. Foi uma super sensação ganhar uma viagem para a Austrália, entrar no Sydney Opera House, conhecer a Austrália, conhecer todas as pessoas que vieram do mundo inteiro, o pessoal da Filarmônica de Berlim que estava lá, as amizades. Foi uma experiência incrível. Mas a experiência no final foi assim, não teve nenhuma mudança na minha carreira aqui. Quando minha esposa foi em 2009, fizeram uma entrevista, ela saiu na capa de um jornal, não sei o que, quando eu vi, não fizeram absolutamente nada.
ninguém falou comigo, acho que saiu uma reportagem toda cheia de erros, tudo errado, nem falaram, não conversaram comigo. Entrei em contato com alguns críticos, falei, só para você saber, eu tô músico da Municipal, tô indo lá. Eles falaram, muito legal, boa sorte aí para você. Sabe, um desprezo grande, assim, total da comunidade de música, né? Os guitarristas, muitos haters nos comentários, né? Esse solo tá horrível, pentatônica, não sei o quê. Sabe, então, uma porta que me abria foi que um colega da Municipal viu isso daqui, e aí ele estava tocando em Jundiaí, ele recomendou para a maestra lá de Jundiaí e falou, Cláudio, você pode chamar o Paulo para tocar um concerto com guitarra? E eu fui tocar um concerto de orquestra com guitarra em Jundiaí em 2013. E foi isso. Então, realmente, eu vi que não influencia nada. Foram 35 milhões de pessoas assistindo, 35 milhões de clipes na final que foi passada lá, mas resultado prático, né? Eu não vou reclamar, foi maravilhoso passar 2 semanas na Austrália, foi divertidíssimo tocar o concerto, conhecer o Michael Tilson Thomas, as pessoas. Agora, resultado prático foi praticamente zero. Como o senhor enxerga a inteligência artificial, as redes sociais e as novas tecnologias na música? Na sua opinião, elas têm contribuído ou podem representar riscos? E, acima de tudo, o que jamais poderá ser substituído na formação de um músico? Olha, eu não saberia te dizer, porque a IA é uma coisa ainda muito recente, tá? Eu não gosto de IA, tá? Eu tenho uma relação ruim com a IA, no sentido de eu gosto de ter um acesso a alguma coisa como o ChatGPT, porque ele me ajuda em várias coisas assim, né? Peço para ele me ajudar a entender, compreender uma poesia, então ele consegue me falar isso e essas coisas, né? Esse tipo de informação que eu busco. Mas uma coisa que eu absolutamente abomino é música de IA e vídeos de IA. Então, eu acho que já deu para mim. Quando eu vejo alguém fazendo um vídeo de IA, aqueles vídeos de gente passando na Roma antiga ou em São Paulo antigo, aquilo me vira o estômago. É uma opinião minha, né? Mas aquilo me vira o estômago. Eu acho aquilo horrível. Eu acho horrível a ideia de você criar esses vídeos e ter uma pessoa que você não sabe se é de verdade ou não falando com você. Eu acho que a IA está construindo uma coisa onde a gente só vai ter acesso a IA. Você não vai ter mais acesso a um historiador, a um filósofo, alguma coisa. Você vai ter uma versão do que a IA entrega para você. Então, você vai virar um produto da IA. Você vai virar o que a IA quer que você seja, o que a informação ela considera que seja legal para você. Então, me preocupa muito o fim de livros, o fim de gente que analise a história, que faça. Então, você precisa sempre comparar um lado da história com o outro e ver o que aquela pessoa falou, como que ela falou e por que ela falou. Agora, quando a IA fala, é um negócio complicado. Então, música de IA, quando você fala, tem essas músicas de IA que estão no Spotify, cara, as pessoas que ouvem música de IA, elas consumiam uma música que não era muito pior do que a de IA, né? Quando você está falando de música de alto consumo no Spotify, você está falando de música de baixíssima qualidade. É música que não é de IA, mas é de submúsicos, sabe? É uma música de repetitiva, de qualidade inexistente e que é feita para vender. Então eu não acho que o IA faz uma música para vender, ela é pior do que alguém que fez uma música só para vender. Eu acho que a música tem a parte artística dela, né? Que deveria ser só a parte artística, provavelmente, para você se expressar, para você fazer mostrar a sua visão do mundo, a sua visão sobre você, o que você descobriu. Então eu acho que isso é a boa música. E o IA, ele faz uma coisa
muito questionável. Mas eu acho que o consumo do IA é para as pessoas que realmente elas consumiriam qualquer coisa. Eu não consumiria, se eu chegar agora para o IA e falar, escreve uma cantata no estilo de Bach, e eu não acho que eu vou conseguir ouvir, né? Eu não acho que vai ter a mesma qualidade. Então, pode ser que um dia chegue, mas eu não acho que vai chegar aí. Eu acho que tem uma coisa que se perde, né? Porque por mais que você fale, não, o IA vai melhorar, a gente tem piano, né? Você tem um piano aqui, por exemplo, você tem o Verte Mignon, que é aqueles pianos mecânicos que os grandes pianistas do passado eles tocavam, e aquilo lá ele grava de uma certa forma lá numa folha e você consegue reproduzir. Então tem gravação de Grieg, de Saint-Saëns, de Rachmaninoff, e você bota aquilo lá e você consegue hoje ouvir num piano normal. Se você pegar Liszt e ele tocar naquilo, e aquilo reproduzir legal, e aí você fala, a gente está fazendo uma turnê com o piano de Liszt tocando, é como se você estivesse ouvindo Liszt. Eu não sei se vai ter muita gente que vai querer ver, sabe? É um negócio meio assim, é que nem ouvir um CD. Tem toda uma mágica quando você tem a pessoa, quando você tem a personalidade da pessoa, né? Eu nunca vi, mas eu fico imaginando o que seria você estar sentado num palco e você vê o Heifetz entrando, você vê o Horowitz, o Rubinstein, você vê o Caruso chegando numa ópera e ele vai fazer Pagliacci, você vai ver Flagstad cantando Wagner. Então, essas coisas, elas são impressionantes, né? Elas têm um outro negócio. Agora você fala, não, é um robô de IA que rege que nem o Knappersbusch. Eu não quero ver. Então, eu não sei, eu ainda não consigo prever, né, o quanto pode ser arriscado ou o quanto as pessoas vão realmente ficar completamente contra o IA no breve futuro. Ao longo da sua trajetória, o senhor aprendeu idiomas como inglês e alemão. De que forma falar outras línguas abriu portas na sua carreira? O senhor acredita que dominar outros idiomas pode fazer a diferença para um músico que deseja estudar, fazer concursos ou construir uma carreira internacional? Eu acho absolutamente necessário, né? Primeiro, você vai estar numa orquestra boa, você vai ter maestros vindo do mundo inteiro, e maestro da China, maestro da Alemanha, e eles vão pelo menos falar inglês. Você pelo menos tem que saber falar inglês para lidar com essas informações, né? Se você nem consegue falar inglês, como que você vai tocar numa orquestra de nível internacional? É complicado. E aquilo lá, você quer estudar fora, né? Você vai estudar em Portugal, né? Você pode estudar em Portugal, mas você tem outros lugares mais importantes para estudar. Então, eu só consegui estudar em Viena porque eu já sabia falar alemão, porque é necessário. Você não consegue ir para Viena. Eu não conseguiria ir para Sorbonne porque eu não falo francês, né? Eu tenho um conhecimento básico de francês, mas eu não ia conseguir assistir uma aula em francês. Mas eu conseguia assistir aulas em alemão. Então, eu já toquei em orquestra de Macau, falando inglês com o pessoal, já toquei em orquestras de Viena, falando em alemão, falando em inglês, falando em espanhol, porque tem gente de vários países de língua espanhola. Então você vai fazendo isso daqui, eu vou na Bulgária, eu toco numa orquestra na Bulgária, eu converso em búlgaro com as pessoas. Então, as línguas, elas são uma chave para você abrir o contato com o resto do mundo, né? Se você fica... É uma coisa complicada, né? Então, é aquilo lá, você quer fazer concurso, você quer fazer cursos, mestrados, doutorados, você vai precisar escrever em outras línguas, você tem que dominar. É impossível você ser um cantor de ópera e você não saber italiano, né? Não faz sentido. Então, aprender línguas é uma coisa absolutamente necessária. Para encerrarmos, gostaríamos de conhecer um pouco da sua vida fora dos palcos. Quando o senhor não está estudando, ensaiando ou dando aulas, como gosta de aproveitar o tempo livre? Tem algum hobby? Gosta de filmes, séries ou livros? E para finalizar, qual é a sua comida favorita? Existe alguma bebida que, na sua opinião, harmonize perfeitamente com esse prato ou que tenha um significado especial? Então, é pouco tempo que eu tenho. Eu vou dizer que eu não tenho muito tempo, né? Mas o tempo que eu tenho eu gosto de aprender.
eu dedico a aprender. Eu tenho uma grande lista de livros que eu estou lendo, que eu estou sempre consumindo. É uma sequência e vai indo. Então eu estou sempre lendo um livro. Eu nunca estou um tempo que eu falo, o que você está lendo agora? Não, agora eu não estou lendo nada. Nunca existe um período que eu não esteja lendo alguma coisa. Eu compro muitos cursos. Eu comprei curso completo de filosofia, já fiz ele inteiro. Comprei um curso de arte, de a história da arte. Estou fazendo, é muito interessante, é muito bom. Eu comprei vários cursos de discussão sobre grandes clássicos, Fausto, Ilíada, Odisseia. Então, grupos de discussão, né, para falar sobre isso. Então, quando eu estou lá nanando, bebê, e preciso fazer, eu abro um livro, boto um vídeo e fico assistindo esse vídeo da aula. Vou para o Teatro Municipal, estou lá no ônibus, eu estou lendo, assistindo um vídeo, estou lá na pausa, estou fazendo isso daqui e eu faço minhas aulas de pilates, minhas aulas de yoga, isso daqui eu estou sempre fazendo, né, pelo menos 3, 4 dias por semana. Estou fazendo isso para me manter saudável dentro do possível, né? 51 anos, a gente tem que tomar alguma ação. Eu parei de assistir filme há um tempo, filme seriado, e eu estou cada vez mais contra isso daqui, pelas minhas razões. Eu acho que é uma coisa que te deixa suspenso 2 horas e que não faz muito sentido, entende? É uma diversão, eu prefiro fazer outras diversões. Então eu já assisti muito filme, eu já tive uma grande coleção de DVDs, mas hoje em dia eu não consigo mais. São fases, pode ser que algum dia eu volte a fazer isso daqui, mas agora a minha fase está em livros e cursos Comida favorita? Sempre me perguntam isso daqui, então assim, eu gosto de todos os tipos de comida, mas eu vou dizer que a coisa que eu mais gosto, não sei se eu posso dizer que é a coisa que eu mais gosto, mas uma coisa que eu gosto sempre, assim, sempre que você me oferecer eu vou querer, é queijo. Queijo é uma coisa que vai bem. Combinar queijo com café também, por incrível que pareça, é uma coisa muito boa. Então, bebida, café e queijo. Eu gosto muito de chocolate, mas 100% sem açúcar. Parei de comer açúcar. Açúcar faz mal. Mas é essa a questão. Eu gosto muito de muitas comidas, eu vario sempre, mas eu acho que eu não poderia dizer para você assim, eu posso comer sushi pelo resto da minha vida todos os dias. Não, eu vou sentir falta de um monte de coisa. Mas queijo eu gosto. Quer me dar um presente? Pode me dar um queijo, eu vou ficar feliz. Bom, vamos para o bate-bola final. Responda apenas com uma resposta que vier na sua mente. Tocar com espaleira ou sem espaleira? Para mim, sem espaleira. Para os outros, cara, como você quiser. No final das contas, tanto faz, é como você se sente bem. Não é? Se você tocar direito com espaleira, tá tudo bem. Se você tocar direito sem espaleira, tá tudo bem. Se você tocar errado com ou sem espaleira, aí não é bom. Então, eu ensino com espaleira, sem espaleira, não tenho problema disso daqui. Eu acho que sem espaleira pode te ajudar a ter uma compreensão melhor da tua relação com o instrumento. Mas se esse é um grande problema para você, não tem problema. Tira os problemas da sua vida. Manhã ou noite? Definitivamente manhã. Manhã porque noite eu já estou dormindo. 8h30, eu já estou na cama. Se eu não tenho ensaio, né? Se eu tenho ensaio, aí eu sofro. Vou até às 10 e quero morrer. Mas 8h30 eu já estou com as crianças na cama. Rock ou música clássica? Música clássica. Música clássica. Rock é muito legal, mas a música clássica é tão mais. Dunes ou Carl Flash? Dunes, nem vou explicar. Brasil ou Áustria? Áustria, 1 milhão de vezes. Bom, muito obrigado ao professor Paulo Caligópulos pela entrevista e pela generosidade em compartilhar sua trajetória conosco. Eu agradeço incrivelmente aqui pela oportunidade, pela chance de ter sido chamado aqui, de participar do Entrecortes, que é um programa grandioso que vai trazer grandes nomes aqui com informações de peso para vocês. Então, eu sugiro que vocês assistam, que vocês sigam esse canal. E eu quero agradecer pelo convite, foi um prazer participar. Espero que vocês gostem das respostas, espero que ela traga alguma coisa para você. E para você
meu seguidor, meu fã, segue lá o canal, dá uma olhada nos vídeos, tem muita coisa, tem centenas de vídeos que você pode acessar lá, que estão já há 6 anos no canal, com questões importantes, questões válidas para você se tornar um violinista melhor. Busque informação, busque entender a origem das coisas. A hora que você tentar entender, a hora que você tiver essa busca, isso vai se revelar no seu som, vai mostrar que você está buscando um som melhor também, não que você já desistiu de buscar, que você já desistiu de procurar. Então, força para você, bom estudo e um grande abraço. Agradeço também a todos os seus alunos, admiradores e amigos, e a todos vocês que acompanham o Entre Cortes. Um abraço e até o próximo episódio.